Olá, tudo bem? Esta é a segunda videoaula da tela de materiais do software WCorp. Se você não assistiu a primeira videoaula, eu recomendo você assisti-la antes de ver esse vídeo. Nós iremos cadastrar um material no WCorp. Vamos navegar até o menu Materiais, a tela Materiais. Podemos fechar a pesquisa. Agora vamos lá. Iremos inserir um código. O código do material ele pode ser alfanumérico e há a possibilidade do WCorp preencher o código automaticamente. Isto é definido com a ativação ou não de um parâmetro. Neste meu módulo, o parâmetro está desativado, então vou inserir no código de material. Agora vou inserir um nome para o meu material. No campo tipo, nós vamos identificar a qual tipo fiscal este material pertence. Neste caso, eu vou continuar usando mercadoria para revenda. Vamos selecionar o local de armazenagem que nós cadastramos na videoaula anterior. Podemos inserir qual é o fabricante deste material. O fabricante está relacionado no cadastro de fornecedores. O link deste vídeo vai aparecer aqui na tela. Podemos inserir o número de série do material e uma descrição de resumo para ele. Este campo normalmente é utilizado para exibir nas etiquetas de identificação de materiais. Logo ao lado, nós temos os controles relacionados a este material. O primeiro controle é se esse material ele vai ter controle de estoque ou não. O segundo é se dentro do controle de estoque eu vou controlar lotes. O terceiro é a obrigatoriedade de separação do material, ou seja, após a emissão do pedido de venda, a separação do material para ocorrer o faturamento. O quarto é que eu não permita consumo parcial de lote. O quinto seria a obrigatoriedade para informar o número de lote, a cada vez que esse material tenha uma movimentação dentro do estoque. O sexto é selecionar lotes no pedido de venda via consumo de FIFO. Ele só é habilitado quando a obrigatoriedade de separação do material não ocorre. O sétimo é selecionar lotes na ordem de produção via FIFO. É utilizado para materiais que são consumidos através de ordem de produção. E o último é habilitar o controle de inspeção de lote deste material, seja na entrada ou na saída. Dando sequência, nós temos que cadastrar a unidade de medida. Eu recomendo você assistir o vídeo sobre pré-cadastros do WCorp. Origem do material, qual que é o país de fabricação do material. Estas informações são informações de fins fiscais do material. É importante o conhecimento de preenchimento delas ou a orientação de um profissional da área de contabilidade fiscal. Qual é o NCM desse material? Qual que é o código da Agência Nacional de Petróleo para materiais que são controlados por essa regulamentação? Qual que é o código de barras do produto? O código de barras tributário. Dando sequência, nós temos a informação do peso líquido e o peso bruto para emissão da nota fiscal. Nós temos o fator de conversão de volume, também para emissão de nota fiscal eletrônica. A quantidade mínima no estoque é a quantidade mínima para que você possa ter o estoque de segurança. A quantidade mínima para compras é a quantidade mínima de lote para pedido de compra para fornecedores. O percentual de variação do pedido de compra com a entrada de nota fiscal vai considerar, na entrada da nota fiscal, o pedido de compra. Se as informações no pedido batem com a nota fiscal, ele vai dar o aceite. Aqui nós informamos qual que é o percentual de divergência aceito. Nós temos também altura da embalagem, peso da embalagem, comprimento da embalagem, volume interno da embalagem.
largura e peso volume interno. São informações utilizadas para cálculos de cubagem também. Mais abaixo, nós temos as abas que relacionam a este material. A primeira aba é a formação de custo e preço. Este material, na entrada da nota fiscal, ele pode trabalhar com a atualização de custo de material de 6 formas. Quais são elas? Primeiro, ele utiliza a última nota fiscal com o valor que foi pego nela, ou ele utiliza o maior valor dos últimos 3 meses de entrada de nota fiscal, ou ele utiliza a média dos últimos 3 meses de entrada de material, ou o custo médio do estoque, ou o maior valor que foi pago, ou não atualiza mediante a entrada de material. Essa atualização de custo unitário ela é feita manualmente. Nós setamos o custo unitário desse material através desses parâmetros, ou manualmente. Informamos qual que é o valor do ICMS de substituição tributária deste material, qual que é o percentual de IPI deste material e qual que é o valor de frete desse material. Com base nesses valores, é calculado automaticamente o custo unitário total. A partir do custo unitário total, é possível calcular o preço do material. O preço do material pode ser calculado por markup ou por precificação de margem de lucro. Ambas as formas, inserindo as informações corretamente, ele vai calcular o preço de venda. Por exemplo, se eu colocar 50% de margem de lucro, ele chegou no preço de venda de R$ 5,53,5. Nós podemos arredondar esse preço. O preço especial é o preço que nós queremos utilizar sem alterar a forma de cálculo de preço de venda. Por exemplo, eu quero vender esse material a R$ 5,53. Neste caso, o sistema vai utilizar nos pedidos de venda R$ 5,53. Agora, nós vamos navegar até a aba de categorias. Nós cadastramos na videoaula anterior a categoria fios e cabos. Então, nós vamos determinar que este material de exemplo está nesta categoria. Nós vamos navegar agora até a aba preços. Na aba preço, é possível, dentro deste material, nós determinarmos qual é o valor para um cliente ou para um determinado grupo de cliente. Eu recomendo você assistir o vídeo sobre cadastro de clientes. Nele, nós explicamos um pouco sobre essa parte. Nós vamos navegar até a aba de imagens. Nessa aba, é possível adicionar ou excluir imagens para serem feitas download. O mesmo recurso serve para arquivos. Na aba de arquivos, nós podemos adicionar arquivos de qualquer extensão para posteriormente fazer download. Na aba de estoque, nós temos duas subabas. A primeira, que vai exibir o nosso estoque com base nas configurações que nós determinamos no quadro aqui em cima. E em segundo, a aba de movimentações, que vai apresentar todas as movimentações de entrada ou de saída do estoque deste material. Dando sequência, nós temos a aba fornecedores. Dentro desta aba, nós vamos informar qual é o fornecedor deste material e qual é o prazo de entrega médio dele de compras, a partir do momento que nós realizamos e enviamos o pedido de compra eletrônico para este fornecedor. Navegando até a aba de kits, aqui é possível determinar se o material ele é um kit. Um exemplo mais simples que eu gosto de utilizar para ilustrar esse cadastro é o exemplo de uma papelaria, onde ela vende o lápis, a borracha, a caneta e ela vende no começo do ano o kit escolar. O kit escolar ele é composto por, neste exemplo, um lápis, uma caneta e uma borracha. Então nós teremos cadastrados aqui no sistema um material lápis, um material borracha, um material caneta e um material chamado kit escolar. E dentro do kit escolar nós vamos adicionar esses outros materiais. Navegando até a aba de produção, nós temos outras 4 subabas. A primeira delas é a composição. A composição é a receita deste material. Então nós informamos quem que é o responsável, qual é a data desta receita criada
se tem um percentual de grama em metro, se tem um valor grama metro quadrado, se nós vamos habilitar o cálculo de custo desse material através da composição dele na ordem de produção. No módulo de produção nós falamos mais sobre este recurso. Se nós vamos imprimir etiqueta dentro deste processo, no final de cada produção ou não. Se nós vamos imprimir etiqueta dentro do processo produtivo. Se é um produto específico para desenvolvimento para um cliente e como que nós vamos abastecer na ordem de produção o estoque desse material. A partir dessas definições, nós adicionamos os itens cadastrados previamente para essa composição. Outra subaba é a de processos. Processos é como eu faço esse produto. Então aqui eu vou identificar como que eu vou fabricar este produto. Quais são os meus processos produtivos. A terceira subaba é a sucata. Este material, num processo de produção, irá gerar sucata. A sucata ela vai ser destinada, a quantidade de sobra, para um outro material. E este material eu vou identificar aqui nesta aba. A aba inspeção irá definir quais são as inspeções e como ela irá correr no processo produtivo. Dando sequência, nós temos o código por cliente. O código por cliente é apenas um alias, ou seja, um apelido. Quando nós queremos emitir uma nota fiscal para um cliente, e este cliente precisa que a nota fiscal saia com o código e com a descrição do pedido de compra dele, nós cadastramos nessa tela. E aqui nós informamos o código, a descrição para cada cliente. Ou seja, internamente, todos na empresa sabem que esse material possui o código que está cadastrado aqui, PA-001.A, e o material de exemplo videoaula, mas que para ser vendido para um determinado cliente, ele irá sair com outro código e outra descrição na nota fiscal. Dando sequência, nós temos a aba de conversão de unidades de medida. A conversão ela pode ser realizada tanto na entrada quanto na saída de um material do estoque. E ela é feita utilizando o cadastro da unidade de medida e um fator de conversão, seja ele por divisão ou por multiplicação. E finalizando a tela de cadastro de materiais, nós temos a aba de comissão, onde nós iremos inserir qual é o funcionário e qual é o percentual de comissão que ele irá receber de venda deste material. Esta foi a nossa videoaula de cadastro de materiais. Obrigado!